E chegou a hora do Mundo Sidial Halal, a cada 15 dias aqui no nosso Dia a Dia Rural, para você saber mais sobre a certificação halal para exportação para países muçulmanos e árabes. E hoje eu tenho aqui o diretor de operações da Sidial Halal, mais uma vez, Ahmed Saifi. Bom dia, Ahmed. Bom dia. E vamos falar também com o diretor de mercados da BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, Luiz Rua. Luiz? Bom dia, Tavinho. Bom dia, bom revê-los. Bom, hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre frango, né? Que é o forte da exportação halal para países muçulmanos, de religião muçulmana, e também para países árabes. E vocês estiveram agora, recentemente, acabam de voltar, da Saudi International Halal Expo 2022. Começar com a Ahmed, onde foi que aconteceu? Bom dia a todos. A Expo foi em Riad, na Arábia Saudita. Foi a primeira edição, então o pessoal estava muito curioso, conhecendo um pouco do evento em si. Mas foi bastante proveitoso, a gente conseguiu conversar com diversos distribuidores. Tivemos visitas para alguns supermercados também para ver o produto, para ver se tem alguma intenção de comprar produtos brasileiros e principalmente fortalecer o relacionamento da Sidial Halal com os acreditadores e com as autoridades locais para fortalecer essa exportação halal para a Arábia Saudita. E é uma feira exclusivamente de produtos com certificação halal? Exatamente, uma feira só para produtos halal. Tinha alguns expositores com produtos, algumas certificadoras, mas foi bastante interessante para a gente conhecer um pouco da região, que é um dos principais mercados halal do mundo, e também para aproximação com aquele país que é totalmente diferente daqui do Brasil, então conhecer um pouco mais da cultura e principalmente entender o tipo de produto que eles precisam. Bom, deixa eu falar com o Luiz Rua aqui da BPA. Luiz também esteve por lá, estou vendo aí o seu brochinho aqui, o seu pin aí, tem as bandeiras do Brasil e da Arábia Saudita. Da Arábia Saudita. Como é que você viu a exposição e o evento? Bom dia a todos os amigos e amigas do Dia a Dia Rural. Sempre um prazer falar contigo, Tavinho. E foi uma exposição bastante interessante. É importante quando a gente fala de Arábia Saudita, a gente volta, né, para o início das exportações de carne de aves, né? Ali foi onde tudo começou, naquela região, no Kuwait, na Arábia Saudita. A gente teve as primeiras... Só te interrompendo, mas vai dar continuidade ao seu raciocínio. Eu acho que a Arábia Saudita foi o primeiro país árabe a se aproximar mais do Ocidente. É um país muito próximo do Ocidente, sempre foi, né? Sem Depois dúvida. É que os outros vieram. E sempre foi um país no qual a gente ajudou bastante na questão da segurança alimentar, em prover alimento para aquele país, né? A Arábia Saudita, historicamente, dos últimos 20 anos, em 15 anos, a Arábia Saudita foi o nosso maior mercado comprador. Agora, enfim, numa outra situação, tem estado ali entre os 5 principais clientes do Brasil, mas um país de laços históricos, e eu acho que ter estado lá na Arábia Saudita foi muito importante participar da feira e de toda a agenda que foi feita também em conjunto com o Ministério da Agricultura, com o Ministério das Relações Exteriores, o nosso embaixador lá na Arábia Saudita, para que a gente pudesse, de fato, reforçar alguns laços com esse país que, como eu disse, tem uma importância histórica para as nossas exportações de carne de frango. E as nossas exportações têm um volume expressivo para a Arábia Saudita. Sem dúvida. Em algum momento, aí na última década, a gente chegou a exportar 800 mil toneladas, um recorde absoluto em relação a um destino só de exportações de carne brasileira. Nesse momento, a gente tem exportado aí em torno de 350, 400 mil toneladas por ano, e a gente espera continuar, de alguma forma, apoiando a segurança alimentar lá da Arábia Saudita. Temos empresas que fizeram recentemente investimentos lá na região também, para a própria Arábia Saudita. Então, é uma relação de longo prazo que a gente espera que continue aí nos próximos anos. Bom, o Brasil é o grande exportador de carne de frango. E como é que você divide o mercado entre o frango convencional, exportado para mais de 150 países do mundo, né? Temos os principais compradores, e o frango com certificação halal, que vai com a certificação. Quanto representa o halal no percentual? Atualmente, 41% daquilo que é exportado... Peraí. 41% do que é exportado vai com certificação halal? Vai com certificação halal. E a produção é até maior, né? Às vezes não é certificado, porque é consumido aqui no mercado doméstico, mas é abatido nos mesmos preceitos do Islã. E uma das certificadoras... O Ahmed já me contou isso e eu não sabia. Eu fiquei surpreso com isso, porque ele falou, não, todo frango abatido no Brasil já é abatido da forma halal. E agora estou entendendo por quê. Se a gente tem 41% de exportação com certificação halal,
fazer uma análise rápida de mercado aqui, se você precisar suprir mais mercados com mais frango, o produto já está pronto, é só colocar a etiqueta. É isso mesmo, Remédio? Exatamente. Quer dizer, para aqueles que desconfiam do frango brasileiro, da carne franca, muita gente ainda desconfia. Eu já cansei de desmentir umas bobagens que eu ouço aí sobre carne de frango. Hoje em dia já está mais leve o negócio. Mas teve uma época que o pessoal pegava pesado aí, né? Tem hormônio, tem não sei o quê, os caras judiam do frango para bater, dá não sei o quê. Falou, para com isso. A gente tem modernizado cada vez mais o processo, inclusive com o bem-estar animal. E aí o bem-estar animal também entra junto para poder ter a certificação halal. Então, nada mais correto do que abater tudo já da forma correta, da forma halal. Né? O que a gente recebe Ou seja, visitas boas anuais. Práticas, boas práticas. Sim, a gente recebe visitas anuais de diversos países para conhecer o abate. Mas uma entidade que a gente se orgulha bastante é a própria Inspeção Federal, que não permite absolutamente nenhum erro em relação ao bem-estar animal ou qualquer mal prática na indústria. Então, a gente fica muito tranquilo que além da certificação halal, além de todas as outras certificações, tem uma inspeção federal muito presente, muito forte na indústria que não permite nenhum erro, nenhum desvio na produção. Então, isso dá uma segurança muito forte. Ainda tem muitos boatos fora do Brasil, da nossa carne, do nosso frango, mas a gente está sempre aproximando, por isso que é importante estar sempre próximo desses países, por isso que é importante o Brasil ter sempre uma agenda internacional muito forte para mudar essa visão para os próprios consumidores, porque de repente governo para governo está tudo ok, mas e o consumidor? Então a gente recebeu diversas pessoas na Expo, da Saúde Expo, perguntando, mas esse frango é tudo halal? Não é só mandar um papel? A gente fala, não, a gente tem uma equipe, a gente tem mais de 600 funcionários fazendo abate diariamente. As pessoas têm mania de, quando você tem quantidade, achar que você está relaxando na qualidade ou está enganando. Não é bem assim, gente. O mundo é feito de mais gente séria do que de picareta. Exatamente. Né? Assim como existem mais pessoas bem intencionadas no mundo do que ladrões, bandidos e picaretas. É que às vezes as notícias de coisas ruins se propagam muito rapidamente e depois para você fazer o desmentido é complicado, né, Luiz? Sem dúvida. São mitos, né, que a gente tem que estar o tempo inteiro, como o Ahmed falou, trabalhando para evitar que isso se propague. Né? E hoje, com essa velocidade da informação, é muito rápido, né, como se espalha esse tipo de informação, mas a gente tem, e dentro da BPA nós temos esse mantra, né, de sempre levar informação científica, informação verdadeira, para que as pessoas possam tomar a sua decisão. Mas é engraçado... A gente sabe disso que vocês são parceiros nossos. E a gente comunga do mesmo ritual, da mesma filosofia. Sem dúvida. E a gente leva muito a sério o halal. Tanto é prova, viu, Tavinho, que nesses últimos 20 anos, só para você ter um número que é interessante, mais de 1,3 milhões de containers foram embarcados para os países que exigem a certificação halal. 1.300.000 containers. Eu vou transformar um número que às vezes as pessoas ouvem 1,3. É 1.300.000 containers. O que dá o equivalente a 2.600.000 desses caminhãozinhos pequenos que a gente vê andando pela rua. Esse caminhãozinho baú é 2.600.000. Fazendo aqui uma proporção. Vamos exportar o caminhão já cheio de frango. Vamos ampliar o negócio. Ô Luiz, aproveitando que você está com a palavra, os números aí da exportação de frango nesse ano de 2022, que está... Bom, 21, e a projeção para 22, que já está terminando aí, em volume e em receita. Bom, no acumulado do ano, se a gente considera janeiro até outubro, que são os dados que nós temos divulgados desse ano de 2022, a gente tem aumentado 5%. Lembrando que o ano passado foi um ano recorde das nossas exportações, exportamos 4,6 milhões de toneladas, né? E esse ano a gente deve chegar muito próximo das 5 milhões de toneladas. Lógico, vai depender um pouco aí do comportamento dos últimos meses, mas as projeções todas indicam que a gente deve ficar ali 4 milhões e 800 mil toneladas, 4 milhões e 900 mil toneladas, estabelecendo novamente um recorde. Do ponto de vista da receita também, e dentro de um contexto global em que a gente vê um aumento brutal dos custos das commodities, a gente, no caso, o milho, o farelo de soja, que aumentaram significativamente, o próprio índice de preços da FAO, mostrando esse aumento do preço das commodities internacionais, a nossa receita também deve ser maior. O Brasil esse ano foi mais chamado em função guerra na Ucrânia, influenza aviária em várias partes do mundo. Então o Brasil, com seu status sanitário de excelência, com a parceria histórica que tem com os mais de 150 países que exportamos, a gente, nesse momento e nos momentos de crise que se vê, né, Tavinho, a gente
foi chamado e o Brasil novamente foi dada essa confiança para o nosso país e por isso a gente deve ter esses números, né, no final de 2022. Ô, Ahmed, e nós temos a Copa do Mundo, que começa no próximo domingo, que é no Catar. Aliás, o Catar, que aumentou em 40% o volume de carne de frango comprada do Brasil, quando comparado ao mesmo período do ano passado, é isso mesmo, Luiz? Isso aí. Estou correto aqui. Em receita, foi um aumento no período de 67%. Singapura também aumentou suas vendas em 53%. Sim. Antes de falar da Copa do Mundo, que a gente está chegando no fim do tempo, qual é o potencial desse mercado, Luiz Rua? Olha, Você já falou 41% do frango produzido no Brasil é exportado com certificação halal. Qual é o potencial, já que a gente tem uma previsão de crescimento muito grande da população muçulmana no mundo? era isso que eu ia dizer, uma população que cresce em tamanho de população, mas também cresce a sua renda. Em vários desses países do mundo, eu tive a oportunidade de estar em Bangladesh esses dias atrás, tive na Indonésia, são mercados que a gente ainda não acessa e que a gente está trabalhando para acessar. São mercados de 400, 500 milhões de pessoas, se a gente somar a população desses 2, 3 países que eu citei. Então, há um potencial bastante grande. No Catar, inclusive, a gente vai fazer uma ação agora, Tavinho, colocando lá 28 painéis, mostrando para as pessoas que vão acompanhar o Mundial que 75% da carne de frango consumida naquele país é carne de frango brasileira. Então, o Brasil vai, de alguma forma, alimentar também as pessoas que estão lá no Mundial. A gente faz questão de colocar isso para as pessoas verem, né, o Brasil como esse fornecedor seguro e estável que é. É por isso que eu perguntei para você da Copa do Mundo, que começa no próximo domingo. O Brasil é um forte favorito. Fizeram até uma vinhetinha aqui na Band com várias pessoas, vários apresentadores e jornalistas. E eu cravei no Brasil, que o Brasil vai ser campeão. Não estou nem aí. Tô nem aí. Pelo menos no frango já é campeão, né? Como é que é? Inshallah. É Inshallah? É campeão, é isso? Inshallah, se Deus quiser. Se Deus quiser? Em árabe. Então, Inshallah, se Deus quiser. Se Então Deus tá bom. quiser. E a Copa do Mundo, quer dizer, essa campanha que o Luiz falou que a BPA colocou lá, vai divulgar ainda mais o frango brasileiro, não só para países muçulmanos, mas para todos os turistas que forem ao Catar. Eu acho muito legal essa parceria da BPA, essa divulgação que a BPA faz nos países, porque, por exemplo, a Copa do Catar estima-se que vai mais de 1.700.000 pessoas acompanharem a Copa, do mundo inteiro. Então, você mostrando para esse pessoal que um país muito mais, com uma renda muito maior do que a média mundial, com uma exigência muito, muito alta em qualidade, é alimentada 70% do frango brasileiro, com certeza as outras nações vão ver isso com bons olhos. Então, toda essa ação da BPA, das empresas brasileiras, os investimentos que as empresas brasileiras estão fazendo na região, são sempre muito bem-vindos para o mundo, pro mundo das exportações, né? Uhum. E também a certificação halal, o respeito que tem aqui no Brasil é excelente. A gente recebe gente dos Estados Unidos, do Oriente Médio, da África, e todos ficam bastante orgulhosos do trabalho que a gente faz aqui. Então, isso ajuda a desmistificar toda aquela situação que a gente conversou. Mas não pode parar, esse que é importante. Nunca. A gente tem que estar sempre próximo, sempre trabalhando, sempre divulgando para não cair esses números. Muito bom. Gostei dessa conversa nossa aqui, já com uma prévia aí da Copa do Mundo, onde não só todos os torcedores que estiverem no Catar vão ver os anúncios de que 75% do frango que eles estão consumindo lá vem do Brasil com certificação halal, mas também o mundo inteiro vai estar assistindo e certamente esse case aí de sucesso vai ser aproveitado por jornalistas também e divulgado aí nos mais diversos veículos de comunicação durante as transmissões da Copa do Mundo. Muito bem, terminamos aqui então o nosso programa de hoje. Para você que está aí, quer entrar no mercado halal, não é complicada a certificação. A CIDIAL pode ajudar você. Você entra lá no cidialhalal.com.br, certo? Certo. E você vai receber assistência. Nós já falamos aqui com vários produtores que abatem com a certificação, colocam a certificação halal, né? Porque o frango é todo abatido já de forma halal. Eu faço questão de divulgar. Certas coisas que eu aprendo, que eu não sabia, eu faço questão de botar aqui na minha cachola é antiga, né? No meu HD aqui, e deixa guardado aí, porque na primeira oportunidade eu solto para divulgar. Notícias positivas têm que ser, histórias positivas têm que ser contadas sempre. Com certeza. Tá bom? Agradeço a Ahmed, agradeço o Luiz. Eu até falei que eu era um grande apreciador de vinho na nossa conversa prévia aqui, e o Luiz falou,
só e vinho, tem que ser halal, né? Aí eu falei, não, vinho não pode ser halal porque muçulmano não pode beber álcool, não bebe bebida alcoólica, assim como não come carne suína. Exatamente. Mas do resto tudo pode ter certificação. Entra nessa você também. Obrigado, gente. Até a próxima. Muito obrigado. Até mais.